Você pede algo e promete também ajudar a casa de Deus. Vamos continuar aqui então o nosso estudo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Deus abençoe a todos que ajudaram, todos que também não ajudaram hoje, né? Mas sempre ajudam a obra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, meus irmãos. Vamos lá? Essa leitura bíblica. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Glória a Deus. Qual que é a lição de hoje? A igreja ante os desafios dos últimos dias. A igreja perante o desafio, ante os desafios dos últimos dias. Qual é a nossa atitude? Como nós devemos agir sobre os desafios que nós temos hoje? Vocês notaram que o desafio da igreja aumentou? Sim ou não? Sim. Quando nós convertemos, era um jeito. Desafios tinha desafios, mas era algum desafio diferente. Hoje os desafios são maiores. E vem aumentando os desafios da igreja. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. E por isso que Paulo diz, para renovar no entendimento. A igreja precisa ser renovada no entendimento. Porque existem épocas e épocas, e tempos. E tempos diferentes. E o tempo de hoje, irmãos, não é igual ao tempo dos anos 80, 90, 2000. Não é o mesmo tempo, é outro tempo. Então nós precisamos avançar. A igreja precisa avançar nesses últimos dias. Mas como que vamos avançar? Se nosso entendimento ainda não mudou. Precisamos entender, precisamos evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente e entender esse tempo de hoje. As dificuldades da igreja hoje. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão os tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí vem o conselho. Esse conselho é para a igreja. Você viu quantas coisas boas aqui? Quantas coisas boas, entre aspas, horríveis. Quantas más qualidades. Pode sentar, meus irmãos, senta e glorifica. Pode glorificar a Deus. Vocês estão vendo porque os dias são trabalhosos? Vocês estão vendo porque a igreja está passando por um processo difícil hoje? Vocês estão vendo o quanto que a igreja está numa peleja grande, irmãos? A igreja está em uma peleja muito grande.
igreja que foi colocada nessa terra por Jesus há cerca de 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás. Jesus começou com 30, né? O ministério dele, e convidando os discípulos. Então, quase 2000 anos. Nós estamos em 2025, quase 2000 anos. Ele formou a igreja. E ali, naquele tempo, ele já dizia para os discípulos: no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter muito trabalho, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem bom ânimo. É para ter bom ânimo, é para trabalhar, é para fazer a vontade de Deus, é para resgatar os perdidos. Mas nós precisamos saber de que, como disse aqui Paulo a Timóteo na segunda carta, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos para a igreja. Aqui ele está falando para a igreja. Aqui ele não está falando de tempos trabalhosos em parte material. Aqui ele está falando de tempos trabalhosos dentro da igreja. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que tempos trabalhosos? Por que muito trabalho? Porque haveria pessoas, homens, amantes de si mesmo. E aí vem uma lista, dá para contar aqui muitos, né? Olha aí. Primeiro, amantes de si. Segundo, avarentos. Terceiro, presunçoso. Quarto, soberbo. Quinto, blasfemo. Sexto, desobediente a pais e mães. Sétimo, ingrato. Oitavo, profano. Nono, sem afeto natural. Décimo, irreconciliáveis. 11º, caluniadores. 12º, incontinentes. 13º, cruéis. 14º, sem amor para com os irmãos. 15º, traidores. 16º, obstinado. 17º, orgulhosos. Olha, quantas más qualidades. E o porquê que a igreja está tendo muito trabalho hoje. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre isso e aprender um pouco sobre esses desafios que a igreja está tendo. Porque antigamente, há uns tempos atrás, a igreja, alguém falava alguma coisa, todo mundo baixava e respeitava o que era falado. Hoje é difícil ser líder na igreja. Todo mundo baixava e escutava e temia. Nossa, vamos ouvir. É o líder que está falando, vamos ouvir e vamos obedecer. Hoje alguém tem sempre alguma coisa para falar. Hoje alguém tem sempre alguma coisa para rebater aquilo que você fala. Glória a Deus, aleluia. É fácil ser líder? Não é fácil. Hoje liderado na igreja vamos dizer, muitas pessoas às vezes não dão valor ao líder. Aleluia. A uma liderança. Não valorizam a uma pessoa que está na frente, sofrendo por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra de Deus, sofrendo por causa de pessoas desobedientes, pessoas que não têm reverência, pessoas que não respeitam as autoridades, porque são soberbos. Na lição aplicada, precisamos, quais atalaias do Senhor, anunciar claramente os sinais do tempo, dos tempos, assim como Jesus fez repetidas vezes. Como atalaia, como servo de Deus, e nós temos o dever de anunciar claramente os sinais dos tempos, porque nós estamos vivendo esses tempos difíceis, esses
esses tempos trabalhosos em que Paulo falou para Timóteo, e que seriam os últimos dias. Os últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, dias de muito trabalho. E é isso que vem acontecendo nos dias de hoje. Tempos trabalhosos, tempos que nós precisamos nos desdobrar muitas vezes para poder fazer a vontade de Deus e trabalhar para o crescimento da igreja, da obra de Deus. Amém? Nós temos aqui uma tabela, logo aí, virando a página, temos uma tabela aqui sobre o modernismo e pós-modernismo. E aí nós vemos no modernismo, a verdade é universal e absoluta. No pós-modernismo, a verdade é local e relativa. Nós estamos vivendo o pós-modernismo, tá? O modernismo já passou uns tempos atrás. Nós agora estamos vivendo o pós-modernismo. Olha a diferença. No modernismo, a verdade é universal e absoluta. Verdade é absoluta. Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo já, e passando, cada vez vai piorar mais. Vocês estão pensando que vai melhorar? Glória a Deus. Cada vez vai piorar mais. Nós estamos caminhando para o fim. Cada vez vai piorar mais. É verdade. Mais soberbos, mais blasfemos, mais incontinentes. Não respeitam a pais e mães. Se não respeita pai e mãe, vai respeitar pastor? Vai respeitar algum líder de alguma coisa? O que vocês acham? Estamos caminhando por cima. Então, no pós-modernismo, a verdade é local e relativa. Quer dizer, é o relativismo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo relativismo na justiça nossa. Nós estamos vivendo um relativismo na justiça. Tudo é relativo. Não tem nada absoluto. No modernismo lá no passado era a propagação do cristianismo. Agora, nesse tempo pós-moderno, há um crescimento das religiões orientais. Por quê? Porque o cristianismo, muitas pessoas, não digo todas, a gente não pode generalizar, senão a gente está colocando assim nesse pacote. Mas quase a maioria dos cristãos, eles estão se perdendo no verdadeiro cristianismo. E o que está crescendo? As religiões orientais. Sabe qual é uma das maiores que estão crescendo? Muçulmanos. Eles estão crescendo, eles estão se expandindo no mundo todo. A religião muçulmana. Aqueles extremos lá que matam e não gostam de cristãos, eles matam os cristãos. No modernismo, a sociedade é industrial, a sociedade é de informações. Vocês estão vendo aí? Tantas informações e, na verdade, estão virando robôs. As pessoas andam parecendo robôs hoje em dia. É controlado pela internet, controlado pela globalização. Não tem mais uma mente firme. Todo mundo voltado por uma coisa assim. Isso aí vocês sabem por quê, né? E sabe por quê que as pessoas estão sendo preparadas, né? Para quê? Para quem? O anticristo. Modernismo, o sonho de um mundo perfeito regido pela razão. Agora, nesse tempo pós-moderno, as sucessivas guerras desacreditaram o sonho da modernidade.
No modernismo, a confiança no progresso movido pela tecnologia e indústria. No tempo agora, pós-moderno, reconhecimento de que a tecnologia e a indústria estiveram a serviço da destruição do homem e da natureza. Agora, no modernismo, antes, o símbolo era a indústria. Agora, o símbolo, nesse tempo de agora, é as novas tecnologias. E vem só se multiplicando. Os trabalhos manuais, braçais, já estão perdendo valor. Não é? Não vai para os lugares, até para a roça estão perdendo o trabalho manual. Tudo industrializado, é tudo com máquinas. Daqui a pouco robôs estão sendo feitos, tecnologia. No modernismo, a cultura judaica era cristã. Agora, no pós-modernismo, é multiculturalismo. Pronto. Então mudou-se bastante coisa no tempo moderno para agora o pós-moderno. E vem mudando, né? E vem aumentando aí essa religiões, vem aumentando. A divisão entre os cristãos vem aumentando. As brigas entre os cristãos, ao invés de se unir para ganhar, para crescer, estão se dividindo. Introdução ao comentário. Isso tudo por causa do orgulho, isso tudo por causa da soberba, isso tudo por causa dessa mentalidade de hoje. Introdução ao comentário. O texto bíblico da lição dessa semana, 2 Timóteo 3, 1 ao 5, trata do modo de proceder de pessoas da igreja que, sobre o aparente compromisso com a fé, fazem dela instrumentos para acobertar seus pecados, usos e práticas reprováveis diante de Deus. E na sua conduta pessoal, no seu testemunho, no procedimento doméstico, no trato com o próximo e na sua religião simulada, como se fosse a verdadeira. Tiago 1, 21 ao 27. Os tais negam a eficácia da piedade, isto é, da santidade de vida. Tudo isto por si só demonstra os perigos e as gravidades da época presente. O fato predito no versículo 5 só pode ocorrer dentro da igreja. Pela vívida descrição bíblica já esboçada, a passagem também retrata, sem retoques, a infeliz realidade dos tempos pós-modernos, que serão o tema das lições deste trimestre. 3 meses nós vamos estar com esse livro, tá? Nunca ocorreu em toda a história uma época semelhante aos dias atuais. Olha aí, nunca ocorreu em todos os tempos uma época semelhante a essa que nós estamos vivendo, onde é nítida a ausência de valores, a saber, de sentimento, de pudor, de vergonha, de moral, de caráter, de respeito e temor de Deus. Tais atributos constituem os verdadeiros alicerces para a vida individual e em sociedade. Contudo, o que se vê é o menosprezo a quem ainda se apega a esses princípios de vida e conduta estabelecidos por Deus, tidos pelos opositores da fé em Cristo como retrógrados, sem conteúdo ou sem sentido algum para a presente geração. Aleluia. Que geração? É uma luta, meus irmãos. É uma luta que nós estamos vivendo aí. Uma batalha mesmo contra princípios e valores nossos, da igreja, biblicamente falando, princípios e valores. E às vezes as pessoas elas não entendem sobre isso.
sobre princípios e valores. E quando nós pregamos sobre isso, ou falamos sobre os princípios e valores da igreja, aí vem as contendas, aí vem as palavras ao contrário daquilo que você está falando, biblicamente. A Bíblia hoje ela perdeu o valor. A palavra de Deus perdeu o valor dentro da igreja. O livro de Deus, a palavra de Deus perdeu o valor dentro do templo. Porque as pessoas só pegam a Bíblia ela só é lida, estudada ou ensinada só no templo. E as pessoas só ouvem ali, mas nunca examinam. Nunca examinam aquilo que estão ouvindo ou aprendendo. Hoje as pessoas são levadas por multidões. Hoje as pessoas são levadas por outras pessoas. Elas não são levadas pela graça, ou pelo conhecimento, ou pelo Espírito Santo. Não. Elas são levadas a seguir outras pessoas. Eu sigo esse porque esse aqui eu acho que é o que dá mais certo comigo, é o que bate comigo, o Espírito bate. Não há aquele conhecimento de Deus, a graça, a humildade de entender que todos somos diferentes e que nós precisamos seguir o mesmo Deus que está escrito na palavra, os ensinamentos de Deus. Há uma diversidade de crentes, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, pensando da sua maneira. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. E como viver nesse tempo? E como falar de Deus nesse tempo? E como ensinar sobre Deus nesse tempo? É um desafio. É um desafio que somente aqueles que são chamados para isso, porque senão não conseguem. Quantas pessoas estão entregando? Quantas pessoas estão deixando de ensinar ou de aprender a ensinar? Porque não é só ensinar, precisa aprender, precisa estar ligado ao que está ensinando. E quantas pessoas hoje já desistiram porque não dá conta? É difícil lidar com pessoas hoje, principalmente nesse tempo. Há uns anos atrás, como eu disse para vocês, logo que eu me converti, quando um líder dizia, olha, é assim, assim, todo mundo já vamos obedecer. Está certo que muitas das vezes as cegas também, né? Está certo que muitas das vezes sem procurar conhecer se aquilo mesmo era o que Deus estava falando dentro da sua palavra. Mas era algo que a gente tinha respeito pelas pessoas que estavam acima de nós, não é? Hoje o tratamento é outro. E antigamente a gente levava umas pauladas e era daqui para lá, né? Você ouvia e baixava a cabeça, Deus, o Senhor está falando comigo, então eu vou obedecer. Deus está usando o pastor, Deus está usando o líder, então eu vou obedecer o que o Senhor está falando. E baixava a cabeça. Agora hoje não é mais assim. Por mais que a gente busque palavras que vai encaixar aquilo que nós vamos falar, a palavra tem que ser uma palavra certa, mesmo assim ainda há murmuradores, blasfemadores, criticadores, pessoas que não estão contentes com nada. Glória a Deus. Nem com eles mesmos. O que vocês acham? Aleluia. Vem o pastor, esse eu não gosto.
porque esse é muito manso, muito bom demais, aí eu quero outro. Chega o outro, fica por um tempo, que maravilha, de repente, falou alguma coisa que vai contra ele, não aceito mais, eu não gosto mais, isso aí, olha só, Deus, tem que vir outro, vamos orar para outro. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo isso. Glória a Jesus. Nunca para servir a Deus, nunca para dar glória a Deus, nunca para chegar, oh Deus, fala comigo. Se não falou do jeito que eu queria, mas eu ouvi pelo menos alguma coisa que chama a minha atenção, que chama a minha atenção para mudar o meu comportamento. Eu não vejo Deus ficar massageando, ou Deus ficar falando para nós que está tudo bem, vocês estão mil maravilhas. Eu só vejo Deus muitas das vezes repreendendo nós e chamando a atenção. Ele elogia também, claro, mas é pouco. Deus sabe que o homem, ele dentro dele, ele é orgulhoso por natureza. Então Deus não vai ficar tratando o homem só no mel. Ele vai dar umas cutucadas, chamar a atenção, porque o homem precisa mudar de comportamento, porque o homem é mau. Glória a Deus. Se nós não mudar de comportamento, se nós não parar para analisar como que nós estamos vivendo aqui na face da terra como cristão, nós estamos fazendo as coisas achando que está tudo certo e errado. Se nós não tiver a base bíblica, palavra de Deus, para nós seguir, para nós entender o que é que nós devemos fazer aqui nessa terra, como que nós devemos proceder aqui, para sermos servos de Deus, fiéis a Deus, sabendo que tudo isso vem do céu. Nós temos que receber de Deus primeiro, porque de nós não conseguimos servir a Deus, por conta própria, nós nunca vamos chegar ao céu, mas pelo Espírito Santo, pela humilhação, humilhando-se debaixo da potentes mão de Deus. Nós sabemos que no seu tempo certo, o tempo de Deus, nós seremos exaltados por Ele. Então nós precisamos buscar de Deus, sabendo que nós somos soberbos, nós somos orgulhosos, nós temos tudo isso aqui que nós falamos agora há pouco, que Paulo falou para Timóteo: olha, tenha, está cheio, nos últimos dias isso vai aumentar. Os homens soberbos. Se é soberbo, o que tem que fazer? O que é o contrário da soberba? Humildade. O contrário da soberba é a humilhação, é a humildade. E se procura hoje pessoas humildes. Pessoas humildes. Vocês já estão cansados de saber que não são pessoas que andam de qualquer jeito, porque pode andar de qualquer jeito, mas o coração não é humilde. Às vezes alguém anda bem equipado, bem e é humilde. Então a humildade não está na aparência, a humildade está dentro de nós. Aleluia. Ser humilde está no coração do homem. Então diferente da soberba é a humildade, e é o que Jesus disse: aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam, soberbos, que se exaltam, serão humilhados. Amém? Característica dos tempos pós-modernos. Sabemos que a humanidade experimentou diferentes momentos ao longo da história com características bastante específicas que contribuíram para distinguir de forma clara uma época de outra. A era moderna, por exemplo, teve uma marca no avanço do conhecimento humano, o advento da industrialização, a predominância da luta ideológica, a expansão da fé cristã ao redor do mundo e a proliferação das seitas e a aceitação das religiões orientais pelo Ocidente. Já os tempos pós-modernos, nos quais estamos vivendo, são assinalados pelo progresso, mas sobretudo pelos conflitos e contradições oriundas da era moderna, e possuem, por isso mesmo, características bastante peculiares.
Pelo Espírito, Paulo, o homem de Deus, viu esses males da presente era dos últimos dias, que precede a volta do Senhor, e previne os fiéis. Em todas essas épocas, e muito mais na atual, o homem vive a se gabar de seu grande conhecimento e de seus feitos tecnológicos. Todavia, ele continua a regredir na verdadeira sabedoria, na retidão e moralidade, em virtude de uma vida sem Deus e de progressiva prática do pecado. E aí nós temos aí Romanos 3, 9 a 18, Efésios 4, 17 a 31. Então nós vemos aí, nessa era que nós estamos vivendo, era pós-moderna, que foi dita pelo Espírito Santo através de Paulo, que esse tempo, esses últimos tempos, sobreviriam tempos trabalhosos, tempos de muito trabalho para a igreja, dentro da igreja, o trabalho, porque muitas pessoas vêm para a igreja, mas não se convertem. A conversão já não é mais a mesma conversão de antes. Quando uma pessoa vinha para a igreja, ouvia a palavra de Deus, ela era transformada. Irmãos, não fique criticando as pregações, não fique criticando as palavras de Deus que estão sendo pregadas aí, que a pessoa não está sabendo pregar por causa disso, não. É o tempo que nós estamos vivendo. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais que eu pregue com conhecimento, com sabedoria de Deus, as pessoas não estão se convertendo da maneira que precisa. Não é a falta da pregação, porque antigamente as pregações eram muito simples e as pessoas se rendiam com muita garra, com muito prazer, desejo de serviço, e eram transformadas. Hoje a transformação está passando longe de muita gente, porque muitas pessoas elas entram para a igreja somente, elas entram na igreja só que não são convertidas, o coração não é transformado, porque se não der lugar para Deus, nós não seremos transformados. Então hoje nós estamos vivendo isso. Por quê? As pessoas vivem muito nesse mundo, né? Quando se vê uma igreja que é sincera, uma igreja honesta, uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus, ela é distinguida hoje, ela tem uma distinção hoje nessa sociedade. Muita gente hoje, irmãos, eles respeitam sim a igreja, só que muitos não se convertem, mas respeitam a igreja que leva a sério o evangelho. Vocês e eu, nós somos responsáveis de mostrar ao mundo que ainda há conversão verdadeira, ainda há transformação pelo evangelho de Cristo, pela palavra de Deus, que ainda há transformação no ser humano. Aleluia. Isso é nós que vamos dizer para a sociedade. Isso é a igreja, que eu sempre falo para os irmãos, vamos se unir, igreja. Porque a unidade é dentro da igreja, se unir na palavra de Deus, é claro, se unir na oração, no jejum, se unir na Bíblia, na verdade de Deus, para que o mundo veja, para que o mundo enxergue. Algumas pessoas que ainda têm para ser salvas, que sejam salvas, que sejam libertas, que sejam transformadas através da igreja que tem a marca de Cristo, a igreja que está aí lutando contra si mesmo. Ele vai lá no fundo da nossa alma e fala para nós: se não for
por Deus ou por Jesus, melhor, se não for pelo sacrifício do meu filho na cruz do Calvário, você não tem salvação. Aleluia. Você precisa reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Esse é o confronto de Deus com o homem. Nós não somos Deus, nós somos seres humanos, criados, ou melhor, formados por Deus. Foi nem criados, foi formados por Deus. Aí hoje tem hinos que falam exaltando o homem, colocando o homem lá em cima, como se o homem é ouro puro de Ofir. Não é ser ouro puro de Ofir, você é Deus está aí lá embaixo, segundo, terceiro, quarto plano, o homem em primeiro lugar. Você vai estar na arquibancada e os outros vão ver a sua vitória. Meu Deus do céu. Aleluia. Colocando o homem em primeiro plano, colocando o homem lá em cima, colocando cantores, colocando pregadores lá em cima e deixando Deus, levando o ego. As pregações são elevar o ego, muitas pregações são para elevar o ego da pessoa, muitos louvores são para elevar o ego das pessoas, e as pessoas ficam, que maravilha. Aí quando vem alguém e confronta através da palavra, não é a pessoa, é a Bíblia que fala. Quando vem alguém através da Bíblia confrontando o erro das pessoas, falando do seu adultério, da sua prostituição, falando da sua soberba, da sua vaidade, do seu orgulho, da sua vanglória, as pessoas dizem: eu não vou no culto desse rapaz, eu não vou no culto desse homem, eu não vou no culto desse pregador, desse pastor, porque ele só prega contra mim. Por quê? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O que nós queremos? O que a sociedade quer? É o que muitas pessoas estão aí, vêm para a igreja para isso, querendo que eleve o seu ego. Não, cada vez mais nós temos que diminuir, cada vez mais nós temos que se rebaixar. Rebaixar, não quer dizer, diante de Deus, reconhecendo o poderio dele. Ele conhece todas as coisas, conhece o profundo do nosso coração, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós pensamos. Eita glória. Mas ele sabe o que nós pensamos, irmãos. Amém. Imagina o que Deus quer de nós. O que Deus quer do homem. Aleluia. Quando os discípulos disseram para Jesus: Senhor, se for assim essa condição, que ninguém vai ser salvo. Ele diz: para o homem é impossível. A salvação é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Então o homem tem que se entregar a Deus para ser salvo, porque por conta própria ele vai viver uma religião. Amém. Aleluia. Se quiser ser salvo por conta própria, sem reconhecer o poderio de Deus, sem reconhecer a graça e o poder que está nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para mudar, transformar a nossa vida, se nós não reconhecermos isso, nós vamos viver uma religião e no final vai ser muito triste, porque religioso não vai subir, irmãos. Grandioso é Jeová. Porque ele acha que ele consegue fazer as coisas, as obras, e ele vai fazendo as obras, e Deus vai se agradando dele, Deus vai se agradando dele de uma tal forma que ele vai subir. Não! Por mais que você faça as obras, por mais que você faça tudo que você tiver que fazer aqui, entregar o seu corpo a ser queimado, se não houver o amor de Deus dentro de você, nisso que você faz nada certo. Amém? Amém, Jesus. O desafio das cosmovisões da humanidade. O quadro caótico, tão bem descrito pelo apóstolo Paulo na leitura bíblica em classe, retrata o comportamento da sociedade nos últimos dias. É o resultado da forma como as pessoas veem o mundo. A isso chamamos como cosmovisão. Em linhas gerais, a cosmovisão, que é o conjunto de conceitos e crenças e valores de cada indivíduo, se constrói a partir da sua herança cultural, religiosa e social. Se tal pessoa conhece a Deus, teme a Ele, vive para Ele,
é tudo muito diferente. O legado recebido pelo homem desde a sua infância influencia o modo como ele se relacionará com o mundo. Há duas grandes cosmovisões em conflito. A cosmovisão naturalista. Essa primeira forma de o ser humano considerar o universo é humanista, antibíblica e anticristã. Ela exclui Deus como Criador de todas as coisas e acredita que o universo e o homem são produtos do acaso. Seus seguidores são avessos aos conceitos da soberania divina e tratam a existência da humanidade como decorrente da evolução das espécies, o que significa igualar a espécie humana a qualquer outra. Assim, a criação do homem para os tais não provém de Deus, mas dos fenômenos aleatórios. Isso é fruto da ignorância e do embrutecimento do homem como resultado do seu afastamento e abandono de Deus. E a lei da sementeira e colheita. Então essa primeira aqui, essa visão, essa cosmovisão naturalista, é a mesma do o homem veio do macaco. Essa mesma aí. Quando as pessoas falam isso, elas querem dizer que Deus não existe. E para nós isso aí não cabe, nem, não tem cabimento disso. Porque se o homem nasce do macaco, veio do macaco, por que parou então essa evolução? Por que nós não vemos? Por que não continua? Porque não é verdadeiro. Porque pela Bíblia nós sabemos que o homem foi formado por Deus do pó da terra e não há assim essa evolução, não existe isso. A cosmovisão judaica cristã, existe também outro tipo aqui de cosmovisão judaica cristã. Os pontos principais da cosmovisão judaica cristã procedem das Sagradas Escrituras. Deus é o Criador de todas as coisas, há um propósito soberano em toda a obra criada, e as leis morais como padrão de conduta para todo ser humano. Por ser fruto da revelação bíblica, essa cosmovisão é questionada por aqueles que excluem Deus da história. Se o mundo existe independente de um Criador, afirma, nenhuma reivindicação de planejamento e propósito para o universo e o homem faz sentido. Contudo, a cosmovisão judaica cristã é a única que explica com lógica perfeita a criação de todas as coisas e retrata na exata perspectiva a existência humana. Porque então os homens preferem os tortuosos caminhos da cosmovisão naturalista, ímpia, crédula e herética para explicar o mundo, porque o Deus deste século cegou-lhes a mente, a fim de que não compreenda a verdade da revelação divina. Presta atenção. E não é de estranhar, portanto, que a humanidade esteja como está, na podridão moral, pois são pessoas com essa visão do mundo, a cosmovisão naturalista, que ocupam lugares estratégicos na formulação do pensamento norteador da vida em sociedade. Você sabe que a sociedade, todo esse contexto, sociedade, elas creem nessa visão, essa cosmovisão naturalista. E isso eles propagam nas escolas, em todos os lugares. Nós sabemos, irmãos, que existe o mundo, ele está na mão, ele está, no caso, esse mundo que eu quero dizer é a sociedade, ela está no maligno. Tem nada de Deus lá, nada. Tudo que se inventam,
tudo que se propaga no mundo aí fora, na sociedade aí fora, tem um sentido ao contrário de Deus. Tudo tem um sentido ao contrário de Deus, ao contrário da Bíblia. Então eles querem que as pessoas estejam ali, né, nessa visão humanista de que Deus não existe. E isso é implantado desde criança, na mente das crianças. E para que as pessoas elas se focam tanto nisso, que quando você for falar de Deus, elas não acreditam. E está aumentando isso. Por isso que os tempos estão sendo tempos trabalhosos para a igreja. Porque as pessoas elas não querem mais ouvir. Muitas pessoas não querem saber mais de Deus. E aí nós temos aí desafios multiculturais, multiculturalismo, né? A essência do multiculturalismo. Um outro desafio para o autêntico cristão da atualidade é o multiculturalismo, que é uma essência e assimilação mútua de modelos culturais diversos entre os povos, em virtude do fenômeno mundial da globalização. Saiba-se que por trás do multiculturalismo está camuflado o paganismo ímpio e hostil a Deus, a negação dos valores divinos e a teoria maldita e sutil da verdade relativa. O multiculturalismo deixa claro que não há nenhuma verdade universal. As verdades são particulares e relativas, cada um tem a sua verdade. E cada povo tem a sua forma de acatá-las e expressá-las, contradizendo assim abertamente a verdade de Deus em Romanos capítulo 1 e versículo 24 e 25. Eu só vou meditar aqui rápido. Romanos capítulo 1, olha aqui, que diz Deus, que diz a palavra de Deus, né? Pelo que também Deus o entregou às concupiscências do coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. De novo, pelo que também Deus os entregou, as concupiscências, entregou eles a concupiscência do coração deles, a imundície, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Isso tem acontecido hoje também, né? As pessoas estão fazendo mais, vivendo mais para si mesmo, desonrando a Deus. E isso aqui em Romanos, nós vemos que o próprio Deus entregou a eles a concupiscência no coração deles. É o que vocês querem? Então façam o que vocês querem. Deus entregou. Nós estamos vivendo em uma sociedade que Deus entregou eles ao desejo e os prazeres. Não são todo mundo, porque muitas pessoas se convertem, mas muitas pessoas que estão aí, Deus deixou eles a fazer os seus próprios, o que vem do seu coração, o desejo dos seus corações. E agora, para terminar, vamos lá, a fé cristã e o multiculturalismo. Surge então a grande pergunta: como expressar a fé bíblica e cristã em meio ao generalizado multiculturalismo pós-moderno? Como levar a fé? Como falar de Deus? Como nós vamos expressar Deus aí à sociedade? Embora o quadro que acabamos de pintar mostre uma realidade repulsiva e reprovável,
Deus nos chamou, meus irmãos, para viver a fé cristã nesta época da história. Precisamos discernir em cada cultura Aleluia. aquilo que é bíblico, extra-bíblico e antibíblico. Nós precisamos estudar isso e equiparmos com os necessários e devidos meios e instrumentos para a proclamação da verdade divina sobre a unção do Espírito Santo que nos capacita para isso. Para terminar, os desafios do pós-modernismo estão aí em resumo. Nas próximas lições veremos os seus desdobramentos, a fim de que a nossa mensagem seja pertinente ao mundo contemporâneo, que o crente não se contamine com seu múltiplo convívio entre os seus semelhantes, mas nem venham a negar a eficácia da nossa santidade e fé. Nós precisamos nesse mundo de ilusão, um mundo de tanta brigas, contendas, esse orgulho, essas religiões e tanta coisa que tem por aí. Nós precisamos viver como cristãos, seguindo a palavra de Deus, lendo, estudando e praticando, sendo fiéis a Deus até o fim, porque nós vamos receber a coroa da vitória, a coroa da vida no fim, não é agora. Então nós precisamos batalhar até o fim, lutar até o fim e ganharmos o maior número de almas para o reino dos céus. Não querem mais ouvir, nós temos o dever de pregar. Não querem aceitar a palavra de Deus como ela é, nós temos o dever de pregar. Nós temos que estudar também, porque nós não devemos só pregar, mas nós devemos saber a quem nós estamos pregando. E se alguém vier te perguntar a razão da sua fé, você precisa saber responder o porquê que você tem fé em Deus. Amém? Fica de pé, que Deus abençoe. À tarde nós temos mais, daqui a pouco, às 14. E às 19 horas nós teremos oração. Às 14 nós teremos mais um culto aqui. Estará conosco o presbítero Fernando. Amanhã, terça-feira, pela manhã, nós temos o culto com a nossa irmã Francisca e toda a equipe. À tarde, às 14 horas, nossa irmã Lourdes, com a campanha, essa campanha, por essa causa de põe de joelho, segundo dia da campanha. E à noite, na terça-feira à noite, culto de ensino. Amanhã à noite, culto de ensino. Na quarta, 4 horários, 9, 11, meia, 14. A palavra. Sabemos, ó Pai, que somos fracos, falhos, necessitados, precisamos de Deus, precisamos do Senhor, precisamos da sua misericórdia, precisamos da sua bondade, precisamos, ó Pai, de Ti para o nosso crescimento espiritual. Vai falando cada dia mais no coração dos meus irmãos. Fortaleça-os na Tua graça, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Quem quiser a unção pode vir aqui, estarei ungindo vocês com azeite, tá bom? A palavra. Sabemos, ó Pai, que somos fracos, falhos, necessitados, precisamos de Deus, precisamos do Senhor, precisamos da sua misericórdia, precisamos da sua bondade, precisamos, ó Pai, de Ti para o nosso crescimento espiritual. Vai falando cada dia mais no coração dos meus irmãos. Fortaleça-os na Tua graça, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Quem quiser a unção pode vir aqui, estarei ungindo vocês com azeite, tá bom?